Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio, mais uma vez com vocês. Hoje eu convido você a falarmos sobre um assunto ligado à fisiologia vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre movimentos vegetais. Talvez não seja tão provável que na tua prova do Enem você tenha um conteúdo específico de movimentos vegetais, os tropismos, nastismos, tactismos e assim por diante. No entanto, é importante nós ressaltarmos a necessidade de nós analisarmos alguns detalhes, alguns conceitos de movimento vegetal que podem aparecer talvez em alguns artigos que relacionem a parte de fisiologia vegetal. Então nós podemos ter aí questões relacionadas aos tropismos, como o fototropismo, que está intimamente relacionado à presença do hormônio auxina. Também podemos, de repente, falar de alguma questão relacionada ao movimento de algas no ambiente com luminosidade ou com nutrientes e assim por diante. Então convido você para nós juntos estarmos falando um pouquinho sobre esses movimentos vegetais. Vamos lá? Gente, os movimentos vegetais, eles podem ser caracterizados por, os vegetais, na verdade, eles não vão se movimentar pensando na locomoção que nem um animal. Tá? Então, o movimento de um vegetal, a gente vai pensar, uma plantinha vai sair correndo e não, vai me pegar. Isso não existe. Tá? Mas nós temos movimentos relacionados a fatores que influenciam esse movimento de dobrar-se em direção à luz, de dobrar-se em direção oposta e assim por diante. Tá? Então, os vegetais possuem movimentos específicos, como os tropismos, os nastismos e os tactismos. Tropismo, nastismo e tactismo. Esses movimentos, eles podem resultar da ação de hormônios ou de fatores ambientais, ou mesmo qualquer outra substância química que possa interferir, nos movimentos. Eles podem ser movimentos do tipo crescimento e curvatura ou do tipo locomoção. Movimentos de crescimento e curvatura. Existem os tropismos e os nastismos. Então, tropismo e nastismo estão ligados a movimento de curvatura e crescimento. E de locomoção, teremos os tactismos. Os tropismos são movimentos orientados, guarde isso. São movimentos orientados em relação à fonte de estímulo. Estão relacionados com a ação das auxinas e podem ser positivos, quando a curvatura é em direção à fonte excitante, e negativos, quando a curvatura afasta-se da planta da fonte excitante. Raízes apresentam concentração de auxina acima da concentração ótima, aumentando a concentração, o crescimento é inibido. A diminuição facilita o crescimento. Os caules geralmente estão abaixo do ótimo, aumentando a concentração favorece o crescimento. E a diminuição reduz o crescimento. Então vamos dar uma analisada aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que nós temos aqui uma planta. Tá? Vamos colocar aqui nesse gráfico, vamos colocar aqui o estímulo e aqui a inibição. Nós vamos colocar uma planta nesse gráfico aqui. Aqui nós vamos colocar a concentração do hormônio auxina. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui nós vamos colocar a raiz. Aqui nós vamos colocar a gema lateral. E aqui nós vamos colocar o caule. Você observa aqui que a raiz, em pequenas concentrações de auxina, ela já atinge o ápice do seu crescimento. Se a concentração de auxina aumentar um pouco mais, daqui para cá se inibe o crescimento da raiz. Mas essa concentração começa a ser boa para a gema lateral, que aqui atinge o seu ótimo de crescimento. Só que observe que o ótimo de crescimento para a gema lateral inibe a raiz.
A partir daqui começa o estímulo para o crescimento do caule, que atinge o seu ótimo de crescimento aqui. Só que observe que essa concentração de AIA aqui, ótima para o caule, inibe o crescimento da gema lateral e da raiz. Então, na verdade, você tem um estímulo que, nesse caso, é o hormonal, que tem a ver com o estímulo de crescimento da planta. Agora, um exemplo clássico de tropismo, além desse da auxina, é o chamado fototropismo. Porque pensa, o tropismo, se nós voltarmos aqui, eu pedi para você destacar, que é um movimento orientado em relação à fonte. Então, olhem só, eu tenho uma planta, então a planta se dobrar, se a fonte de luz está aqui em direção à luz, esse é orientado. Beleza? Não é assim, a flor se abriu porque tem luz. Não interessa de onde a luz veio, isso não é orientado. O orientado é a luz está aqui, então a planta se dobra para cá. Você deve estar pensando numa plantinha clássica, né, que é o girassol. A luz está aqui, então dobra para cá. A luz está aqui, então dobra para cá. É um movimento orientado. E esse movimento orientado do fototropismo, ele tem a ver com o hormônio auxina. Então, olha aqui. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Imaginem que aqui você tenha... Vamos imaginar que aqui a gente vai ter uma parte que represente o caule e aqui que represente a raiz. E vamos imaginar que nós conseguimos colocar luz unilateral nessa plantinha. O que é que vai acontecer? Nós temos um princípio interessante que o hormônio auxina, ele foge da luz. Então esse hormônio auxina, ele vai passar desse lado para esse lado aqui. Ó. Então, aqui vai ter muita auxina. Só que conforme eu acabei de explicar, uma concentração grande de auxina pro caule estimula o crescimento do caule. Então vai acontecer o quê? A auxina aqui faz o caule crescer aqui e aqui não. Então vai acontecer que esse caule se dobra em direção à luz. Agora, para a raiz, como a raiz é mais sensível à dose de auxina, essa concentração inibe esse lado, e esse lado aqui cresce. Esse lado aqui cresce e o outro não cresce, acontece isso. Então você observa que a raiz se dobra em direção oposta à luz. Então nós vamos falar que o caule ele tem um fototropismo positivo, enquanto a raiz passa a ter um fototropismo negativo. Beleza? Então esse é o movimento orientado em direção à luz. Então o vegetal se curva em direção à luz na parte do caule. Claro, a raiz, de modo geral, ela está escondida, né? Agora, o caule apresenta um fototropismo, então, positivo, enquanto a raiz apresenta um fototropismo negativo. Então, quando se ilumina um caule unilateralmente, a porção iluminada tem o AIA destruído, inibindo o crescimento nesta região. No lado oposto, cresce, por se dobra em direção à luz. Já na raiz, a inativação da parte do AIA, que está presente na face iluminada, favorece o seu crescimento. Com isso, o crescimento e a curvatura é em direção oposta à luz. Ok? Outra coisa que é interessante, se nós pensarmos agora, vamos verificar aqui, no geotropismo. Então, o geotropismo. O geotropismo, ele pode ser positivo e negativo. O geotropismo, o geo é terra, é crescer em direção a solo. Obviamente que o geotropismo positivo, ele é típico das raízes. Porque a raiz que cresce em direção ao solo,
E o geotropismo negativo, ele é típico do caule, que cresce em direção oposta. Lembra que os meristemas, eles estão nos ápices. Aqui, no ápice caulinar, radicular e nas gemas laterais. Ok? Então, o geotropismo positivo é típico do caule, o negativo é típico, e o geotropismo positivo é típico da raiz, desculpem, e o negativo é típico do caule. Então, geotropismo é um movimento orientado pela força da gravidade. O caule possui geotropismo negativo e a raiz positivo, dependendo, claro, da concentração de AIA nesses órgãos. Então, uma experiência simples que pode ser realizada para nós comprovarmos isso. Eu vou mostrar para vocês um experimento bem simples que a gente comprova esse geotropismo positivo da raiz e negativo do caule. Imagine um vaso aqui. Imagine que você deitou esse vaso sobre uma mesa. Tá? E aqui você tem a plantinha, uma parte do caule saindo fora. E a raiz aqui. Isso aqui é a raiz e aqui é caule. Por ação da gravidade, o que é que vai acontecer? A auxina vai ficar desse lado, ó, por ação da gravidade. Só que nós vimos há pouco que uma concentração muito grande de auxina na raiz inibe o crescimento da raiz. E uma concentração muito grande de auxina no caule estimula o crescimento do caule. Então vai acontecer o quê? Desse lado aqui tem muita auxina, aqui não cresce, aqui tem pouca auxina, aqui cresce. Nós falamos, portanto, que a raiz ela tem um geotropismo positivo. No caule, desse lado tem muita auxina, desse lado não tem, então cresce aqui. Nós falamos que o caule tem um geotropismo negativo, ele se afasta do solo. Ok? Então aqui tem uma ação da gravidade associada à presença do hormônio auxina. Ok, gente? Quimiotropismo. Então, um movimento orientado em relação às substâncias químicas que são produzidas por algumas células. E um exemplo típico disso é o tubo polínico, que cresce em direção ao óvulo no interior dos ovários. Esse fenômeno é denominado de quimiotropismo positivo. Então você tem aqui, ó, o gineceu, né, que tem o carpelos ou pistilos, aqui é um carpelo ou pistilo. Aqui você tem um ovário e dentro você tem um óvulo. Então, quando o grão de pólen cai aqui, começa a germinar o tubo polínico. Esse tubo polínico ele germina em direção ao óvulo que está dentro do ovário. Isso é um movimento orientado, porque tem substâncias químicas que orientam o crescimento do tubo polínico em direção ao ovário. E o tigmotropismo, tigmo está ligado a tato, a parte mecânica, né? É um movimento orientado por um choque mecânico, um suporte mecânico, como nós temos o maracujá, o chuchu. Então, quando existe um contato, tá? Então, imaginem só, o contato de um caule sobre um substrato, essa rama, ou esse ramo começa a se enrolar nesse substrato. Isso é um tigmotropismo, orientado pela presença aí desse substrato. Ok? Beleza? Então, movimento orientado por um choque ou um toque mecânico. Agora, nastismos, tá? São movimentos que não são orientados em relação à fonte de estímulo, mas não são de locomoção. Se nós voltarmos aqui, ó, nós vimos que os movimentos, um pouquinho mais, ó, os tropismos e nastismos são movimentos de crescimento e curvatura. Não são de locomoção. Locomoção são tactismos. Tá? Então vamos lá. Se nós olharmos aqui, ó, tá?
Depende da simetria interna do órgão, que devem ter disposição dorso ventral, como folhas dos vegetais. Então, por exemplo, eu tenho uma folha que está fechadinha. Quando a luz surgiu, ela se abriu. Na verdade, ela não vai se abrir em direção à luz. Ela se abriu porque teve luz. A única direção que ela pode fazer para se abrir é essa. Tá? Ela não tem outra forma. Ela se abriu assim, assim. Não. Ela sabe só fazer isso. Isso é um movimento orientado em direção à luz. Tá? Então, o fotonastismo. Um exemplo é o movimento das pétalas das flores, que faz o movimento de curvatura para a base da corola. Então, você tem, né? Ó, as pétalas, elas se abrem assim. Ok? Existem flores que abrem-se durante o dia e fecham-se durante a noite, como a 11 horas. Aquelas que fazem o contrário, como a dama da noite. Outro exemplo é a flor conhecida como dama da noite. Nessa planta, as pétalas voltam-se para cima durante o dia, com a corola fechada, e à noite para baixo, com a corola aberta. São nastismos. Tá? Tigmonastismo e quimionastismo. Movimentos que ocorrem em plantas insetívoras, as chamadas carnívoras, que em contato com insetos se fecham, ou fecham suas folhas com tentáculos ou pelos urticantes, e logo em seguida liberam secreções digestivas que atacam o inseto. Acredita-se que as substâncias químicas liberadas pelo inseto é que provocam essa reação. Então, vai de uma planta insetívora, um inseto caiu ali, ela vai só fechar assim. Ela não vai pegando o inseto assim, 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 ela vai atrás do inseto, não. Se o inseto encostou ali, ela fecha assim. Não tem outra forma. Tá? Esse é um tigmonastismo. Tá? Seismonastia, um tipo de movimento que pode ser observado nos folíolos das folhas de plantas do tipo sensitiva ou mimosa púdica. E quando tocadas, fecham seus folíolos. Esse movimento é explicado pela diferença de turgescência entre as células de parênquima aquoso que essas folhas apresentam. Então, folhas mais túrgidas ou menos túrgidas. Permite esse fechamento das folhas. E os tactismos são movimentos de locomoção. Aí nós vamos ter o quimiotactismo, o aerotactismo e o fototactismo. Só lembrando que são de locomoção ou de deslocamento, portanto, movimentos de deslocamento de células ou organismos que são orientados em relação à fonte de estímulo. Quimiotactismo, movimento orientado em relação à substância química, como ocorre com o anterozoide em direção à osfera. Então você tem lá embriófitas, o anterozoide vai em direção à osfera. Esse movimento está na água. Movimento orientado por uma substância química. O aerotactismo, movimento orientado em relação à fonte de oxigênio, como ocorre em algumas bactérias aeróbicas. O fototactismo, movimento orientado em relação à luz, como ocorre em cloroplastos de uma célula vegetal, nas euglenas, por exemplo. Então, esse movimento mesmo, a parte da planta, né, no caso, os cloroplastos se movimentaram dentro da célula. O aerotactismo, uma bactéria, um ser por inteiro foi em direção à presença de oxigênio. Tá? Isso são movimentos de locomoção a deslocamento. Vamos lá. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente, como indica a figura adiante, desde o ápice da folha até a extremidade da raiz. Ó, o que é que vai acontecer? Então, obviamente, você sabe muito bem, se ela for iluminada aqui, a auxina vai para cá. Vai fazer com que aqui dobre-se em direção à luz e aqui em oposição à luz. Isso vai mostrar que o caule ele tem um fototropismo positivo e que a raiz ela vai ter um fototropismo negativo. Para que lado se inclinarão o caule e a raiz durante o crescimento da plântula? Por quê? Obviamente o caule se inclina em direção à fonte luminosa, enquanto a raiz
se afasta da luz. O ácido indui o acético, a auxina ou a IA, se desloca para o lado menos iluminado. Estimula a distensão celular na região caulinar e o efeito na raiz é a inibição do crescimento celular. Lembrando que aqui tem a ver com a presença do AIA, da auxina, do ácido indui o acético. Com base na análise do esquema a seguir, assinale a opção que apresenta os fenômenos que estão ocorrendo, respectivamente, no caule e nas raízes. Você observa aqui a raiz crescendo para cá, o caule crescendo para cá. Tá? Fototactismo é um nós temos o quê? Os tropismos, nós temos os nastismos e os tactismos. Não está acontecendo um fototactismo. Está acontecendo um geotropismo positivo e negativo. Ele quer respectivamente, né? Respectivamente, no caule. O geotropismo é positivo? Não, ele é negativo. Ele foge do solo. E na raiz é um geotropismo positivo. Então, bem tranquilo essa questão aí. A figura a seguir mostra parte de um pé de maracujá. Você vê aqui a gavinha está se enrolando ao redor aí, né? A estrutura apontada pela seta, quando encontra um suporte, prende-se a ele. Essa resposta é um caso de fototropismo, não. Geotropismo, nada a ver. Hidrotropismo, com a ver com a água. Reotropismo, não tem nada a ver. Agora é um caso de toque. Tigmotropismo. Portanto, letra E. Considere o esquema a seguir. Ó, caule e raiz. Auxina para cá, auxina para cá. O que vai acontecer? Vai dobrar em direção à luz, vai fugir da luz. Caule, fototropismo positivo, raiz, fototropismo negativo. A auxina migra do lado iluminado para o não iluminado, tanto no caule quanto na raiz. Verdadeiro. O caule passará a apresentar fototropismo positivo porque a maior concentração de auxina do lado não iluminado faz com que nele ocorra distensão celular. Beleza. A raiz passará a apresentar fototropismo negativo porque a maior concentração de auxina no lado não iluminado inibe no mesmo a distensão celular. Beleza. Então está tudo correto. 1, 2 e 3. A figura a seguir representa a espécie mimosa púdica. Essa planta, conhecida popularmente como dormideira, reage ao toque com o movimento de fechamento das folhas, conforme indicado pela seta. É um nastismo, porque ela é orientada, mas em relação à fonte, não. É um movimento de locomoção? Não. É um movimento de crescimento ou de deslocamento. Não é um deslocamento, mas uma locomoção. Mas nesse caso, simplesmente estocou. A única forma que a plantinha tem de se fechar é assim. Tá? Então, teve um fator externo, mas fez com que ela se abrisse ou fechasse na única forma que ela conseguiria fazer. Isso nós chamamos de tropismo? Não, não é tropismo. Tá? Nictinastia? Não. Stigmotropismo? Não. É sismonastia, um nastismo. Tá? E sismo, né, de toque. Tá? Sismo, de toque. As proposições a seguir referem-se aos movimentos vegetais. Os tropismos são movimentos orientados de crescimento que ocorrem em resposta a estímulos externos direcionados. Verdadeiro. Os nastismos são movimentos não orientados que ocorrem em resposta a estímulos externos, independente de sua direção. Verdadeiro. As plantas sensitivas dormideiras apresentam seismonastia. Se nós voltarmos aqui, ó, verificamos aí há pouco. Os caules geralmente apresentam geotropismo, geotropismo positivo. Não, negativo. Eles crescem em oposição ao solo. As leguminosas, por exemplo, a soja, o feijão, que fecham os seus folíolos à noite, apresentam fototropismo negativo. Isso é um fototropismo? Não, né? Então, na verdade, elas estão fechando no único sentido que sabem. Tá? Portanto, VVVFF. Observando a planta no vaso, conclui-se que se trata de um caso de
Olha só. Você tem aqui a planta crescendo em direção à luz. Então é um tropismo. Tá? É químico? Não, é foto. Então fototropismo negativo? Não, é positivo. Portanto, letra E. Ok, pessoal, assim nós estamos finalizando, né, a aula sobre fisiologia e crescimento e movimento vegetal, tanto de locomoção e não de locomoção. É um tipo de conteúdo que vai agregar, né? Raramente ele vai ser cobrado nu e cru, vai ter alguma associação com algum artigo, alguma questão que você vai ter que interpretar. Mas vale a pena a gente ficar atento. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!